Olá, como estás? Aqui Hamilton Rodrigues, nesse podcast Aprendendo um Novo Linguagem através da Bíblia. Aqui Jamilson Rodrigues para aprender com você uma nova língua, um novo idioma através da Bíblia. E o nosso texto de hoje está no Salmo 23, salmo lindíssimo, que muitos conhecem, podemos assim dizer que praticamente todo mundo conhece esse salmo. E vamos hoje estudar os 4 primeiros versículos. Salmo 23, versículo de 1 a 4, ok? Para nós conhecermos um pouco a respeito do idioma espanhol nesse texto. Mais uma vez eu quero te dizer, esse podcast não tem objetivo de aprofundamento bíblico, isso aqui não é um curso bíblico. Nós estamos aqui para aprender o espanhol através da Bíblia, ok? Así como usted, muy importante decir, nuestro proyecto aquí no es un curso bíblico. Aquí es para que usted pueda aprender el portugués a través de la Biblia, ok? Entonces nosotros hoy vamos a leer el texto que está en el Salmo 23, versículo 1 al 4. Ese proyecto aquí es aprender la Bíblia, aprender el portugués a través de la Biblia. Entonces hoy nosotros vamos a estudiar el Salmo 23, versículo 1 al 4, ok? Vamos allá? Então, vamos hoje ler o Salmo 23. Vamos lá? Vamos ler primeiramente em português, depois vamos ler em espanhol. Vamos a ler o Salmo 23, versículo 1 a 4. Primeiramente vamos a ler em português, depois em espanhol. Vamos a ler os 4 versículos de uma sola vez. Depois vamos a ver versículo por versículo, um ao lado do outro, para ver as diferenças. Então, vamos allá. Muito bem. Salmo 23, versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ao texto em espanhol. Ok, usted escuchó el portugués, ahora vamos a leer en español. Vamos allá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cajado me infundirão aliento. Lindíssimo, lindíssimo texto em espanhol. Eu sou uma pessoa que se encanta com o espanhol. Me encanta o espanhol. Lindíssimo, texto lindíssimo, maravilhoso. Además que seja um texto bíblico. Además que seja Salmo 23. Lindíssimo texto, lindíssimo texto. Pero, como les hablé, não vamos a profundizar no contenido bíblico. Vamos aqui solamente a fazer um estudo do espanhol e do português
para nuestro aprendizaje, ¿ok? Entonces vamos allá, ahora que hemos leído el versículos 1 al 4 de portugués, 1 al 4 del español, vamos a hacer una comparación entre los dos textos, versículo a cada versículo, para ver las diferencias en los dos lenguajes, ¿ok? Vamos a ver ahora el versículo 1. Vamos a ver el versículo 1 para nuestro entendimiento. Vamos allá, perdão, aqui. O Senhor, primeiramente em português. Vamos ver primeiramente em português, depois em espanhol. Primeiramente em português, depois em espanhol. Vamos a ver. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe bem? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos a ver em espanhol. Vamos ver o espanhol. Jeová es mi pastor, nada me faltará. Veja que não há muita diferença. Não há muita diferença. Não há muita. Porém, você pode observar os detalhes para você se habituar com algumas expressões, pronomes, expressões próprias da Bíblia, que você pode ver que tem algumas diferenças próprias da Bíblia para você se referir, mas não há muita diferença entre o português e o espanhol, ok? Então, o Senhor é o meu pastor, Jeová es mi pastor, ok? Então você veja que há uma pequena diferença aí no pronome possessivo, ok? Nada me faltará en el espanhol, em português, nada me faltará. Mira, faltará en el espanhol, faltará, ok? Veja o espanhol, faltará. Português, faltará. Porém é muito parecido. Mira que é muito semelhante, ok? Muito semelhante. Pero você necessita comenta. Qual é a diferença que você pode comentar, ok? Me gostaria de saber seu comentário. Qual é a diferença, ok? Que pode perceber de diferença, para que pueda usar isso em outros momentos, ok? Quero saber isso de você, ok? Vamos allá, versículo 2, vamos a ver em português, depois em espanhol. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ok? Vamos a ver agora em espanhol, vamos ver o espanhol, porque aqui há algumas diferenças importantes, porém as diferenças podem ser muito relacionadas com as características do país, das expressões. Não tem muitas vezes uma diferença própria de uma palavra e outra, ok? Palavras muitas vezes podem ser palavras semelhantes que você pode usar na sua comunicação, em diversas situações que você queira, ou que você esteja, seja na vida profissional, seja nas férias, ou seja mesmo numa apresentação, talvez de um conteúdo bíblico. Não há problema que você use expressões que sejam semelhantes. Você pode trocar expressões que você vai ser entendido. O importante é que você fale na forma correta, a forma correta de falar, que você se esforce para falar dessa forma correta, ok? É importante observar que não há muita diferença, pero é importante que você entenda que as expressões, necessito usar as expressões como se habla em nosso novo linguagem. Não há muita diferença, pero si necesita cambiar una expresión por otra expresión, puede cambiar por una expresión, otra expresión que usted conozca de este nuevo lenguaje, ¿ok?
Porque aqui vamos a ver que há algumas diferenças próprias da tradução da Bíblia de um país para outro país. Vamos allá. Então, vou ler outra vez em português e depois em espanhol. Vamos olhar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja bem o espanhol. Mira bem, assim foi o português. Vamos a ver como está no espanhol. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Vamos a ver pequenitos detalhes, pequenitas frases mais curtas e tentar ver a diferença. E quero saber seu comentário, ok? Me comenta, porque seu comentário é muito importante para que eu pueda aclarar, saber o que passa, o que está para você, que seria, qual é a sua dúvida e tudo mais. Muito bem. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Em espanhol. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Veja que pastos, para português e espanhol, é a mesma expressão. Mira que pastos em português e em espanhol é o mesmo. Ok? Pero deitar-me faz em verdes pastos. Em espanhol, em lugares de delicados pastos me hará descansar. Quero saber seu comentário aqui sobre esse detalhe, ok? Vamos lá. Em português. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha como eu falo, mira como eu hablo el português. Mira, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Como está em espanhol? Como está no espanhol? Vamos lá? Junto a águas de repouso me pastoreará. Possivelmente alguma diferença da tradução da Bíblia, pero el sentido, a compreensão é a mesma, ok? Guia-me mansamente a águas tranquilas, junto a águas de repouso. Águas tranquilas, em português, águas de repouso em espanhol, ok? Então, esta água de repouso, águas tranquilas. Então, se água de repouso é água tranquila, não quer dizer, é só uma questão de tradução, ok? É uma questão de tradução. Não vou entrar nos detalhes hoje, só para que entenda, ok? Guia-me mansamente a águas tranquilas, junto a águas de repouso me pastoreará. Ok? Vamos ao versículo 3. Compreendeu? Vamos ao versículo 3 para fazer a comparação e tentar ver o que há de diferente, o que há de semelhante. Vamos lá. Refrigera. Olha como, mira como eu hablo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos ao espanhol. Mirou bem o português? Agora vou ao espanhol. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justiça, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Vamos allá. Então, aqui há um detalhe entre versículo 12 e versículo 3 que me gostaria que você comentara, que existe uma expressão allá, no versículo 2, no versículo 3, e que se pode fazer um comentário entre as duas expressões.
para mirar que há um detalhe aqui que quero hacer su comentário, ok? En los dos lenguajes, ok? Un lenguaje habla casi la misma cosa, en el otro no se comenta, não está de la mesma maneira. Veja que tem uma diferença entre o versículo 2 e 3, uma expressão que está diferente no versículo 2 e 3, a mesma expressão, ok? Vamos lá. Quero saber seu comentário, quero escutar sua dúvida, por que não compreende, que necessita que eu aclare mais. Isso quero saber de você. Vamos ao versículo 4. Vamos ao versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muito interessante esta expressão, esse versículo em português. Observa, busca ver como está para buscar entender esse versículo. Vou ler outra vez em português para você, ok? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mira que há alguns detalhes do português que você necessita entender, tomar atenção, porque estes detalhes vão servir para outros momentos que você vai ver as mesmas letras e terá que fazer com esse mesmo sonido que estou passando. E isso é que eu considero que é estudar esse linguagem. Então, mira, porque eu estou usando alguma maneira de falar que você necessita tomar atenção, porque será o mesmo em outros momentos. Então, quero que você me comente isso. Eu quero que você me comente, porque se você comentar exatamente o que há aqui, seguramente você vai ter muitíssimo proveito nesta caminata nossa que estamos começando, que estamos aqui desenvolvendo. Toma atenção, porque esta percepção sua destes detalhes será muitíssimo importante para su êxito nesse estudo do linguagem do português, ok? Então, você perceba bem agora as diferenças do espanhol para o português. E você precisa ver, você precisa entender os detalhes da língua. Vamos ver em espanhol. Vamos agora ao espanhol, ok? Aunque ande em valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo. Tu vara e tu cajado me infundirán aliento. Que lindo el espanhol, que lindo, me encanta el espanhol. Que lindo, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu penso que é mais lindo que português. Há possibilidade que você pense que português é mais lindo que o espanhol. Pero maravilha, é lindíssimo, lindíssimo o espanhol. Muito bem, vou volver ao português. Veja bem as expressões, ok? Aunque ande em valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás comigo, tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Lindíssimo! Porém, eu quero que você observe os detalhes e me comente. Eu quero escutar o seu comentário, eu quero saber seu comentário. Esse detalhe, aquele detalhe, porque esses detalhes vão ser exatamente o que você vai usar
em outros momentos que você vai necessitar falar uma outra expressão, que você vai ler uma palavra e você vai ver que não é diferente. Mesmo que você não entenda qual seja o sentido daquela palavra, você não vai falar errado, você vai falar da maneira mais correta possível. E isso é interessante no espanhol, que você observa que você, e talvez até em quase que todos os idiomas, eu não conheço todos os idiomas, mas eu creio que tem muito disso. Você sabendo qual é o som, né, daquela palavra, daquela expressão, você vai falar exatamente aquele som. Não tem que mudar, não tem que botar, não tem que colocar no som do português, tem que colocar no som do espanhol. Então você está aprendendo outro idioma, então você tem que se esforçar para falar naquele idioma, ok? Então você mira que você deve ser dessa maneira. Se o sonido deu na letra é um sonido, não há que cambiar para o sonido em espanhol, ok? Então, se há que buscar fazer aquele sonido de esse novo linguagem do português, que você necessita tomar atenção para saber que aquele sonido não pode cambiar. Você não pode cambiar o sonido do novo linguagem para trazer a sua linguagem. Ok? Toma atenção nisso, porque é muito importante. E não há muitas diferenças em outros momentos. Vai ser sempre da mesma maneira. Então, se tomando atenção, você vai ver que não será tão complicado. Que você tome atenção para saber como é o sonido daquela letra, daquela expressão em português, porque vai servir para outro momento que você necessite falar. Ok? Então, quero escutar seu comentário, quero saber o que pensa, quero saber que você notou, que você mira, é assim é, e basicamente será sempre da mesma maneira. Tome atenção, porque isso é muito importante, ok? Então, agora eu vou ler todo o texto em português, todo o texto em espanhol, despacito, para que você tome atenção mais uma vez, para depois me comentar, ok? Vamos lá, vou ler em português, depois vou ler em espanhol. Vou ler novamente todo o texto em português e vou ler todo o texto em espanhol, devagar, e você tome atenção, tenha atenção para observar os detalhes, e quero ouvir seu comentário depois. Vamos lá. Primeiramente em português, ok? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lindíssimo, não é verdade? Lindíssimo, me encanta mais em espanhol. Vamos ao espanhol. Muito lindo esse salmo, mas agora vamos ver no espanhol, que eu me encanto com o espanhol, né? Sou suspeito, mas tudo bem. Vamos ao espanhol. Jeová es mi pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Que lindo texto, lindíssimo texto, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Quero escuchar seu comentário e outra vez lhe digo, não estamos fazendo curso bíblico, não estamos profundizando no conteúdo bíblico, não estamos buscando descobrir outras coisas mais, solo para estudar o português, solo para estudar o espanhol. Para você, para mim, bueníssimo momento quero ter com você e para isso que estou aqui, para este momento, para estudar o português, para estudar o espanhol, para juntos alcançarmos um bueníssimo momento, uma bueníssima amistade. Para isso que me estou aqui propondo fazer esse trabalho com você, ok? Então, o projeto aqui não é estudo bíblico, não é aprofundar-se no conteúdo bíblico, não é esse o projeto, não é essa a proposta. O projeto aqui é estudar o espanhol, estudar o português, ver as diferenças, ver o sotaque, ver o acento, ver as diferenças, as semelhanças, e é para isso que nós estamos aqui. Então, quero ouvir seu comentário, quero saber o que você está percebendo, o que você está notando de diferença. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, um texto que você queira aqui que eu traga, manda a sua sugestão e, claro, manda a sua voz gravada. Eu quero ouvir a sua gravação, quero ouvir o seu o toque, o sotaque, o acento. Manda isso para mim, porque isso vai ser muito importante para eu poder avaliar como está o seu progresso no estudo do idioma. Tem muitos detalhes que eu quero passar para você, muitas dicas, e nós vamos fazendo isso no decorrer dos nossos encontros aqui. Há muitos detalhes que tenho que passar a você em nossos encontros aqui, ok? Pero quero escuchar seu comentário, quero escuchar sua nota de voz, sua gravação. Por favor, me envia. Se tem dúvida, me envia. Se tem sugerência, me envia sua sugerência para que podamos aqui ter bueníssimos momentos nesses estudos, nesses momentos aqui de estudo de la Bíblia, da palavra de Deus, ok? Muito importante essa comunicação sua comigo. Aqui quero comentar que nessa noite eu tive um momento com um amigo de Cuba, que enviou me nota já nesse momento de estudo do português, me enviou seu comentário que quer estudar o português e já passei, já tive um momento especial com ele de enseñanza do português para que pudiera ir uma persona bueníssima, buena gente, como se diz allá em seu país, buena gente, melhor que eu, bueníssima gente, meu amigo allá de Cuba, de Havana, Cuba, que já se comunicou comigo buscando aprender o português e tive um momento com ele, alguns minutos, não foram muitos minutos, mas tive um momento com ele para ensinar alguns detalhes que quero também passar a você e foi bueníssimo. E você que me está escutando, se quer ter um momento comigo, me envia sua nota, se comunica comigo, que será bueníssimo esse momento com você, ok? Você que quer saber também espanhol, quer comentar comigo, quer conversar comigo em espanhol, tem sugestão, tem um comentário, manda para mim, vai ser um prazer e quero aproveitar o máximo, quero que seja de muito bons momentos. E como eu estava comentando em espanhol agora, essa noite um amigo de Havana, Cuba, se comunicou comigo para falar que ele quer aprender o português. Tive um momento muito bom, muito gostoso com ele, passando ali alguns detalhes de como aprender o português. Fizemos esse exercício aqui de ler um texto bíblico, de falar os detalhes. A comunicação não é tão boa com Cuba por conta de alguns recursos de internet, mas foi muito bom. Fizemos essa comunicação pelo Instagram e foi muito bom momento. E eu quero ter esse momento com você também. Então, se você tem alguma dúvida, sugestão, manda seu comentário,
manda a sua sugestão, porque vai ser muito proveitoso para mim, para melhorar o que eu estou me propondo a fazer. E claro, todo o projeto é para que você aprenda o idioma e você tenha o melhor aproveitamento possível, ok? Então espero o seu comentário, espero sua sugestão, sua mensagem e vamos junto nesse projeto. Espero seu comentário, sua sugerência e vamos caminhar junto nesse projeto e que seja de muitíssima bendição para todos nós. Felicidades, Deus o bendiga. Felicidades, Deus abençoe sua vida.